Gente, de qualquer maneira, é óbvio que, a essa altura, alguma negociação vai ter que ser feita. Então, nós não podemos ser ingênuos de acreditar que dá para retomar a coisa no patamar que nós chegamos a sonhar que estava antes. Até porque, como o país está muito dividido, a saída é o diálogo, realmente, como chegou a ser tocado ali, mas não vai haver diálogo sem uma negociação, e não há negociação sem que os lados cedam. Vai ter que haver uma negociação. Então, inegavelmente, vai se perder algumas coisas que já se tinha. Mas eu entendo realmente, como ele disse, que a manutenção do resultado da última eleição. E talvez seja a hora do PT fazer o que o Lula, quando assumiu, que tinha um poder espantoso, porque ele tinha um apoio quase que generalizado da população, não fez, que é fazer um corte mais profundo na carne. Eu acho que lá o adversário agonizou e ele esticou a mão para o adversário. Ele não executou. E ali ele permitiu que a cobra se criasse de novo e tivesse filhos. Agora eu fiquei confuso. Quem que é a cobra? São várias cobras. Pode escolher o tipo de veneno que quiser, porque tem vários venenos distintos, mas todos eles matam, pode ter certeza. Então, assim, vai ser necessário, primeiro, lutar pela manutenção do resultado das eleições. Segundo, é impossível acreditar que se consiga não ter perdas nessa negociação. As perdas tem que se lutar pelo dano menor. E o dano menor talvez seja a manutenção das políticas sociais. E o resto correr atrás de novo. E também eu não acredito que a sigla do PT vá sair muito... o dano da sigla do PT é muito pesado. Então talvez esteja na hora de ter um pouco menos de arrogância também, que o PT teve isso ao longo da sua história, não dá para negar. Ele vai ter que se abrir um pouco mais às outras siglas que são de esquerda, ou que pelo menos têm um pensamento mais próximo do que ele defende, e entender que essa negociação vai ter que ser feita no outro nível, sabe? Está na hora do PT parar de entender que ele tem que ter sempre o cabeça de chapa quando as chapas acontecem. Esta negociação o partido vai ter que aprender a ter. Se não aprender, ele vai ter dificuldades. Porque como a sigla está muito chamuscada, se queimou bastante com isso, há outras que não estão tão chamuscadas. E essa negociação tem que ser feita. E se a gente não conseguir, nas bases de esquerda, chegar a um consenso e lutar por um interesse maior do que a questão meramente de sigla, com o outro lado é que não vai se conseguir nada. Quer dizer, tem que se resolver do lado de cá do balcão, antes de pensar do lado de lá. Isso eu acho que é uma das saídas possíveis, né? Primeiro, tentar alguma negociação agora, mesmo que um pouco desesperada, confiar que o resultado apertado seja para o nosso lado e não para o outro, garantir a manutenção do governo que está aí, saber que vamos ter perdas e começar a negociar que perdas são as mais toleráveis, quais são as perdas menos danosas, e começar a renegociar um campo da esquerda que ele está dividido, está complicado, e que precisa ser dado uma saída para isso. Talvez essa seja a solução para os impasses. Só um pouquinho, então. O meu nome é Suzy, também sou do Musas, sou estatística, ainda não preciso ter vergonha de ser estatística, apesar de certos gráficos que têm saído por aí na imprensa. Não deve ter sido o estatístico que fez, o estagiário, com certeza. Mas eu vou discordar um pouquinho. Primeiro que eu acho que a briga há muito tempo deixou de ser em torno do PT. Eu acho que boa parte da esquerda gostou do discurso, eu sou contra a Dilma, mas mesmo assim eu sou a favor do Estado Democrático. Isso virou quase um mantra para poder estar desse lado, porque a mídia carimbou em todo petista a marca do ladrão. Nós somos todos corruptos, e a gente não é corrupto, então a gente não é PT. Então, a gente não pode ser PT, a gente é só contra golpes, né? Então, eu acho que há muito deixou de ser uma coisa de defesa do PT. Discordo um pouco, eu acho que na esquerda, e assim como na direita, e assim como em qualquer lugar da sociedade, existem egos, e muitos partidos de esquerda não suportaram essa liderança do PT e se afastaram. Hoje, quando eu vejo o PSB com algumas lideranças indo pró-impeachment, eu fico espantada. Eu lembro quando eu cheguei em Porto Alegre, as primeiras eleições que eu participei para prefeito aqui, estava toda a esquerda de um lado, porque tinha interesse de derrubar uma direita que vinha muito forte.
O que aconteceu foi, desses partidos de esquerda, o PT assumiu um certo protagonismo e aí é briga de poder de novo. Então, eu não entendo que o PT esteja sozinho nessa briga. Eu acho que é um processo natural. E eu concordo mais com o CEPIC. Eu acho que a gente vai continuar lutando à esquerda e vai surgir um novo P alguma coisa que a gente vai estar defendendo esses ideais. A outra coisa que eu acho é que, independente desse resultado de impeachment ou não impeachment, a gente está infinitamente melhor do que antes. Eu, pelo menos, tenho esse sentimento. Eu era muito mais feliz quando eu ia para a rua para fazer campanha para governo, para prefeito, do que nas últimas eleições que eu votava em silêncio, porque eu tinha vergonha de estar associada a determinados partidos, a determinadas posições. Hoje a gente de novo dá a cara a tapa, hoje de novo a gente está na rua, hoje de novo a gente está protestando, e a gente sabe fazer isso muito melhor do que ficar em casa. Então, eu acho que a gente avançou muito, e independente do que seja o resultado, uma diferença que, por enquanto, ainda é grande em relação ao golpe de 64, é que, a princípio, 2018, a gente tem eleição. Nenhum desses cenários que a gente está enxergando hoje enxerga não ter eleição em 2018. E aí, a partir do momento que a gente, se tiver um desfecho desfavorável, a gente vai para a rua, vai fazer campanha, e em 2018 a gente pode reverter tudo de novo. Então, posso estar um pouco mais pessimista do que a Marinesa em relação ao domingo, mas em relação à situação, à história do país, que vai ser muito mais longa do que esse domingo, eu estou muito otimista. Deixa eu só dizer uma frase. Só uma frase e já passo lá. Talvez eu não tenha sido claro, mas vou repetir. Eu acho muito mais fácil e mais necessário, e mais coerente e mais urgente que o PT comece a negociar com os lados da esquerda do que o resto. Quer dizer, o PSDB... Convenhamos, é mais fácil para o PT sentar com o PSDB, com o PSOL, ou mais fácil sentar com o PT, eu repito, eu acho que eu ri no dizer, é mais fácil para o PT sentar com o PSB, os partidos da esquerda, ou tu quer que ele vá sentar lá para conversar com os da direita? Será? Será que a culpa é só dos outros e o PT não tem culpa nenhuma? É muito mais fácil ao PT buscar a conversa e o diálogo com esses que estão mais próximos de si, mesmo que tenha havido um desgarramento, do que tentar ir lá discutir com o lado que é completamente oposto, que claramente é oposição. Sentar com o PSDB não dá, sentar com os socialistas dá. Não, olha só, eu vou me permitir discordar radicalmente em relação a essa proposta que a gente tem que abrir mão daquilo que a gente conquistou e mais, aceitar a regressão. Porque a reforma da Previdência é regressão. Por quê? Não, porque diz assim, não, quem sabe a gente tem aqui... Bom, isso é uma coisa. Agora, nós estamos aqui também para construir uma forma de enfrentamento dessa questão. Tá? Então, o que eu quero dizer? Tá? Até, para de uma certa forma, restabelecer os termos da eleição, porque a eleição foi polarizada. E o que foi dito, nenhum direito a menos, só podemos pensar em avançar. E o que está se propondo, e que já aconteceu com o seguro-desemprego, com as pensões, foi recuo, foi regressão. Eu acho que a gente não deve aceitar isso, mesmo porque, se nós aqui podemos ter, por razões ideológicas, disposição para enfrentar, né, a direita, enfrentar o golpismo, né, porque a gente sabe que não dá para aceitar, a maior parte da população, se começa a levar repetidamente na cabeça, não vai aceitar. E eu ouvi isso, eu fui convidado, faço um trabalho de extensão com o MST, ouvi isso do João Pedro Stedley. Olha aqui, até o fim da história do impeachment, nós vamos ficar sustentando essa posição. Agora, depois, nós vamos para a rua, porque nós queremos uma reforma agrária, não vamos aceitar o recuo na aposentadoria. Eu acho
a gente tem que ser realista nesse momento. A gente tem que fazer a defesa, no mínimo, do que já existe. E, óbvio, pensar em avançar. Eu acho que essa questão tributária é boa. Porque como é que nós vamos resolver a crise fiscal? Hoje em dia, tá? Se a gente parar de pagar a dívida, nós não resolvemos o nosso problema. A saúde vai continuar precária, a educação continua precária, porque nós temos praticamente uma situação de déficit primário. Então, tem que aumentar a arrecadação. Vai aumentar a arrecadação em cima de quem? Aqueles que ganham até 3 salários mínimos e que pagam, em média, 50% de imposto, ou aqueles que ganham mais de 100 salários mínimos, que pagam, em média, 26%. Eu concordo contigo, acho que tem várias coisas a fazer. Esse imposto sobre dividendos, o Brasil é um dos únicos países que quem ganha dividendos do capital não paga imposto. Tem a Lituânia, um país báltico. A Estônia, um país báltico que tem essa situação. O resto, nenhum tem. Aqui tem essa, como a gente chama, jabuticaba, né? Então, a gente não pode aceitar recuar nos nossos direitos. Nós não podemos aceitar que a saúde continue, com perdão da expressão, essa merda, pô. Que uma mulher vai morrer porque não tem uma mamografia, né? Alguém com AIDS não receba os retrovirais. Hã? Não. Eu vejo as pessoas dizerem que a saúde está uma porcaria e, geralmente, as pessoas que eu vejo dizer isso não usam o SUS. Os pacientes da gente que usam o SUS são bem atendidos. A gente trabalha há 30 anos e eu vi um crescimento enorme do SUS. Então, não concordo. Mas eu gostei de pegar o microfone para dizer isso, mas principalmente porque eu queria perguntar uma coisa. Eu queria perguntar essa coisa que tu falou da dívida pública, porque quando a gente olha... Eu sou médica, então eu não entendo nada de um orçamento, mas me parece que o dinheiro que se paga pelas coisas, por exemplo, que o pessoal reclama, o Bolsa Família, não sei o quê, que é uma merreca de dinheiro, o que se paga de dívida é infinitamente maior. Então, eu fico me perguntando, se é para a gente tomar uma decisão que seja um pouco anarquista, assim, vamos quebrar a banca, por que não para de pagar a dívida pública? E outra coisa que eu acho... Se a gente está sendo perseguido pela mídia e a mídia é uma concessão, por que a Dilma não tira a concessão? Quer dizer, eu sei que ia dar um rolo grande, mas rolo grande já está, né? Eu não tenho mais nenhum compromisso hoje, então eu estou por vocês. Mas eu queria voltar a um ponto que a Suzy mencionou. Tem uma coisa muito importante para conversar num grupo como esse, das músicas, que não é demagogia, assim, não estou falando de um lugar que não é meu, assim, é o caráter de misoginia e machismo que tem em todo esse ataque. Nós deixamos crescer com esse negócio também um troço muito complicado, né? A pessoa da Dilma Rousseff virou, não é só o partido, não é só dizer o seguinte, não, eu também sou oposição à Dilma, né? Mas eu sou legalista, né? Eu trabalho com militares e tal, eles dizem isso, eu sou legalista, comigo não vai ter golpe, né? Mas tem gente quase dizendo o seguinte, a Dilma é uma vaca mesmo, mas isso é inadmissível, assim, né? Esse troço que se criou, esse grau de intolerância da classe média, que a gente viu no episódio dos mais médicos, que a gente viu no episódio da Copa, que a gente viu crescendo agora, ele é sintoma de uma coisa que tem que usar esse momento para dialogar e baixar a fervura, né? Se a gente não baixar a fervura nesse lado, esta intolerância pode chegar ou não à violência, mas tem uma violência que é simbólica, que já se exerce, e que ela chegou na classe média. Enquanto a chacina estava na periferia, era uma coisa.
né? Agora que o risco desse negócio é chegar no miolo da cidade, eu acho que um começo disso é a gente se solidarizar de maneira mais transversal entre os movimentos e entre quem sofre essa violência simbólica. Só do ponto de vista desse negócio de aliança, não vou polemizar com isso. Tem colegas que, do outro lado, lá, que a Olga falava, tem como conversar com o outro lado? Tem um ou dois cientistas políticos tucanos com quem dá para conversar. Então, o argumento deles é que não tem... não, tem... o problema é que não são do Rio Grande do Sul. Gaúcho é mais difícil, assim, é lado e ponto, né? Tá, mas tem um que diz o seguinte: o nosso sistema político não tem problema nenhum. O problema não é o presidencialismo de coalizão, o problema é a presidente, ou esta coalizão. Se mudar a coalizão, eles chegam a avaliar, inclusive, que um governo, uma coalizão PMDB, PSDB, que só tem duas alternativas de governo, né? O PT e PMDB, ou, até hoje, ou PMDB e PSDB. Que aquela coalizão vai ser virtuosa, quer dizer, aí fazem os malabarismos desse tipo. Eu acho que não, acho que nós temos um problema... Sim, assim como a questão tributária, tem um problema de reforma política. A gente tem que chegar a um acordo sobre qual reforma política é essa, mas tem um problema. A última reforma política que o Congresso fez, acho que ela foi regressiva, ela piorou as coisas, né? Então, deixar na mão do Cunha fazer a reforma política tem esse risco. Mas, em parte, ela prosperou porque a gente não tinha a menor ideia. O PT votou, né, e boa parte da esquerda votou junto. Só teve uma coisa que foi consensual no Brasil em 2015, acabar com a reeleição. Eu não conheço um texto na literatura internacional que diga que acabar com a reeleição é bom. Acabar com a reeleição introduz instabilidade política, introduz irresponsabilidade fiscal e introduz estagnação econômica. Mas todo mundo votou a favor de... Então, acho que tem um diálogo que tem que fazer sobre qual é a reforma política necessária, possível, e tem um diálogo que tem que fazer sobre qual é a saída econômica. E a saída econômica passa por algumas reformas de médio prazo. Este é um ano de instabilidade e de recessão, e ele vai ser assim até dezembro. Nós estamos mirando 2017, 2018 e para frente, né? Do ponto de vista do Congresso, a gente tem que lembrar o seguinte: os três maiores partidos políticos no Congresso, o PMDB, o PT e o PSDB, juntos, eles têm 35% do Congresso Nacional. Um terço, pouco mais de um terço. Nós temos 26 partidos políticos representados. Então, passando o impeachment ou não passando o impeachment, que eu concordo que está apertado, mas apertado assim, nós temos que conseguir 170 para barrar. E eles têm que conseguir 340 e... Sim, mas nós temos que conseguir que 170 não vão ou votem contra. Tá? Então, eles estão mais perto, hoje quarta-feira, de conseguir os 340 e pouco do que nós de conseguir os 177. Então, não é apertado, mas hoje tem uma ligeira maioria contra. Se a gente pegar todos os indicadores de opinião pública, não sei o quê, a gente põe menos pessoas na rua do que eles, esse tipo de coisa. Então tem que mudar esse jogo, tem que mudar essa... E de novo, cabe às pessoas que estão aqui, que têm mais atenção para essas coisas, de não esmorecerem, não entregarem a viola antes do tempo. Indo para a rua, fazendo esse tipo de coisa que estamos fazendo. Eu tenho 3 debates essa semana, a gente tem vigília no domingo, nós vamos ter que continuar fazendo isso. Mesmo, né, Chimitão, para quem já achou que já tinha feito a sua cota e que já estava pronto para aproveitar uma nova etapa do desenvolvimento brasileiro, eu já estava dizendo, eu já fiz minha parte, já estava lá, né, agora era um negócio de fazer política pública e aperfeiçoar os instrumentos. Trabalhar para melhorar o SUS, para construir o SUAS, né, o Sistema Único de Assistência Social, para trabalhar, para melhorar as coisas. Nós estamos voltando a um modo de operar politicamente que a gente conhece, que a gente sabe fazer bem, mas que a gente achou que não ia precisar mais por um tempo. Os meus amigos mais à esquerda me disseram: tu que estava iludido, a luta de classe sempre continuou aí. Tu, nessa tua ilusão social-democrata, que tu achou que agora a coisa estava indo, né? E não está indo, é só isso, né? Nós vamos ter que ficar alertas, só isso. Desculpa. Desculpa, é só que eu não terminei o raciocínio. É assim, como os grandes partidos eles só controlam 1/3 do Congresso, independente do que acontecer, de fato o PSD do Kassab e o PP da Ana Amélia Lemos vão ter um poder desproporcional segunda-feira em relação aos votos que eles receberam, os deputados que eles têm. Isto, infelizmente, é um fato. Eu não gosto, não gostaria que fosse assim, mas é.
Como é que compensa isso? Com a rua e com alguma consistência na base social, que tem que ser recomposta. E aí eu concordo que quem está nos cargos, quem está no governo e tal, vai ter que voltar a aprender como é que funciona a rua e como é que dialoga com os movimentos sociais. Acho que o próprio Gilberto Carvalho tem sido muito autocrítico em relação a algumas coisas. Quem? O Gilberto Carvalho, que foi o secretário-geral do presidente Lula, né? Desculpem, chega. A gente tem que, em algum momento, finalizar, mas ainda não. Vamos ficar só mais um pouquinho. Porque eu ouvi coisas interessantes até, né? Algo que o Schmittão falou a respeito dessa mitologia que a gente, no governo, tem que gastar menos do que arrecada, que a gente tem que arrecadar e gastar mais para depois pagar no futuro. E eu pensei, será que, em parte, essa negociação que o senhor propõe, continuar fazendo. A negociação que a Dilma fez assim que assumiu o governo, de fazer reajuste fiscal, de chamar Joaquim Levy, não foi em grande parte responsável pela instabilidade que a gente vive hoje? Eu acho que sim. Né? Ela parou de fazer o que ela vinha fazendo, que era de redistribuir os lucros, não sei... Desculpa, essa recessão é Lava Jato, 2,5% de retração do PIB em 2015, mais o ajuste do Levy, tosco e mal feito, que não chegou a ser feito direito, mais a queda do preço do petróleo e das commodities. São 3 elementos que explicam a recessão que nós estamos metidos. E agravada este ano pela duração da crise política, porque daí a oposição resolveu parar o país e a Fiesp resolveu que ela também vai parar o país enquanto não caiu o governo. Né? Por outro lado, também me lembrei de alguns comentários que acho que quem falou dos mais médicos e da reação catastrófica da classe média. Foi um dos motivos para a gente se reunir, tá? Da gente se sentir num mal-estar danado com a nossa persona de ser médicos ou médicas naquele momento, né? E, no entanto, foi superado e parece que ninguém mais fala sobre isso. Quer dizer, a postura intolerante e fascista meio que foi esquecida e perdoada. O mesmo aconteceu com a Copa do Mundo, tá? Passou a Copa, né? Nós perdemos violentamente, mas não deu nenhuma confusão maior. Agora que o fascismo se encarna na questão da corrupção, que é tudo mentira, só falta eles admitirem. Né? Então, eu fico me perguntando se não é da gente se acostumar a lidar com essa intolerância permanente. Uma colega nossa que saiu há pouco dizia para mim, eu tenho a impressão, Laura, que o renascimento do fascismo no mundo, eu mandei para vocês, ou em alguma parte é uma reação contra, na verdade, a deterioração do patriarcado que se vê por aí. Né? Nós estamos aqui, tá? E isso dá um mal-estar danado e tem muita gente que está muito puto da cara e de vez em quando reage dessa maneira fascista em maior ou menor grau. Então, assim, eu queria sair daqui fortalecendo vocês e a mim que a luta continua. Independentemente do resultado no domingo, porque é um processo, não vai ser tudo decidido no domingo. Né? Se não ganha o impeachment, vem outros impeachments, é isso que eu queria dizer também, não ganha o impeachment, vem outros, ou o TSF, né? TSE, Tribunal Superior Eleitoral, vai caçar, porque vai ser o Gilmar, quer dizer, a luta não termina com qualquer dos resultados no domingo, eu acho. Eu queria retomar uma coisa que eu acho que a Olga propôs, que eu acho que é fundamental, porque a gente acaba sempre falando para nós mesmos. Né? Eu acho que isso é uma dificuldade, eu acho que a gente tem que conseguir conversar com a classe média, e tem que parar de chamar a classe média de coxinha, né? E tem que realmente tentar entender o que eles estão dizendo. Eu acho que na questão dos médicos, né, eu acho que é bem exemplar. Eu acho que, infelizmente, o PT pisou na bola feio. E estava previsto que isso ia acontecer quando ele enfiou a goela abaixo de uma classe que é poderosa, porque ela está nos consultórios do Brasil inteiro. Ela é poderosa. Ele enfiou a goela abaixo uma coisa sem negociação adequada, eu acho. Eu fui contra mais médicos nesse sentido. E por uma série de razões que são muito mais técnicas e que eu continuo sendo contra em relação a isso, tá? Não tem a ver com não é pela razão da corporação ser contra, outras razões. Mas eu também acho que o ministro foi muito infeliz naquele momento. Para mim, ficava óbvio que ele estava comprando uma inimizade eterna com a classe médica. Eu acho que ele não avaliou adequadamente isso, tá? Agora, acho que a gente tem que conversar com as pessoas, a gente tem que chamar
Por exemplo, vocês falaram aí, os muito ricos não pagam imposto, quem paga imposto é a classe média, mas a classe média defende uma posição que não é a dela, um interesse que não é o dela, que é o interesse dos muito ricos. Essas coisas nós não conseguimos mostrar, e precisa números. Tem que dizer quanto paga a classe média, quanto pagam os muito ricos. Por que se você está defendendo isso, se esse não é o seu interesse? Seu interesse é outro, né? Por que os professores universitários hoje estão, na maior parte, apoiando o golpe, quando eles nunca ganharam tão bem quanto ganharam nesse governo? Então, a gente precisa de números, e o PT é muito ruim para mostrar números, né? Assim, o desemprego, hoje eu estava ouvindo no rádio, absurdo, estamos com 9% de desemprego, mas não estava 20% na época do FHC? Então, por que a gente não sabe mostrar os números? Eu acho que essa coisa, a gente tem que discutir com os dois lados, sim, mas tem que vir calçado em números, e tem, obviamente não é uma discussão, não é um bate-boca. Tem que ser uma coisa que as pessoas possam mostrar números e discutir em cima de dados, né? Porque nas redes sociais não tem número, é só a repetição do que está no rádio, assim, né? Eu acho que a gente tem que fazer as pessoas ficar com um pouco de vergonha de estarem do lado do Cunha, de estarem do lado do Temer, desfazer um pouco para a classe média, mas que contra a corrupção. Eu acho que a classe média gosta de rico, não gosta de pobre. Sabe, é por isso é o problema, sabe? O avanço dos pobres é ruim. Isso é personalidade autoritária. Mas eles têm que entender que para eles venderem serviços, para eles terem mercados, os pobres têm que ser menos pobres. É bem a situação dos países desenvolvidos, que eles gostam.